Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite da Malu, pela equipe, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, tem muita gente importante, então, muito interessante esse debate. Eu vou estruturar, basicamente, eu vou tentar ficar dentro de 15, 20 minutos. Eu achei muito interessante o tema dessa mesa, que é quase um tema relacionado com disseminação, com a ideia da representação do espaço. E, portanto, a ideia, o que está por trás, qual ideologia, qual é a narrativa constituinte por trás das operações urbanas consorciadas. Então, eu não vou falar, isso eu imagino que seja objeto de várias discussões durante esse seminário, operações urbanas específicas, né? Eu também não vou falar sobre as consequências, os efeitos contraditórios das operações urbanas consorciadas. Eu vou me deter ao assunto da semelhança, o modelo mental, representacional por trás dessa operação, e em seguida eu vou argumentar que há um descompasso muito grande entre a narrativa constituinte, de um lado, e as operações efetivamente existentes, de outro. E esse descompasso esconde uma série de conflitos, e, portanto, a leitura desse descompasso pode se transformar num embrião de um projeto alternativo. Essa é, portanto, o fio lógico da minha exposição. Então, eu vou começar com o modelo, né, a narrativa que está por trás da operação urbana consorciada, que é uma narrativa basicamente enraizada na teoria neoclássica da economia financeira, que olha para o mundo real e o mundo financeiro como se fossem duas faces da mesma moeda. Ou seja, o mundo real e o mundo financeiro como se fosse um espelho. E, portanto, a operação urbana consorciada, de certa forma, ele teria uma potencialidade de desencadear uma trajetória virtuosa, com o poder público vendendo CEPACs com agente mediador. E, portanto, né, eu coloquei aqui algumas palavras-chave, né? A valorização não é um problema. A valorização da terra, a valorização do ambiente construído como algo extremamente positivo. Isto é, você teria um ciclo virtuoso desencadeado a partir da valorização imobiliária. Ou seja, a partir do processo competitivo, a partir da disputa dos agentes financeiros e os agentes reais do mundo real, né, o capital construtivo, o capital financeiro, você estaria, portanto, desencadeando uma valorização. Essa valorização voltaria para o fluxo de caixa da prefeitura, que, por sua vez, estaria alocando esses recursos no ambiente construído. E, a partir disso, você teria dinheiro, inclusive, para introduzir, para alocar, investir em bens públicos da área, porque o perímetro definido, você, portanto, teria, a partir da arrecadação financeira dos CEPACs, você teria um potencial para desenhar e implementar uma política redistributiva dentro desse perímetro. Uma nota de rodapé importante, né? O modelo, a narrativa constituinte, né, tem várias polêmicas. Quem teve ideia concretamente no cenário brasileiro, né? Uma pessoa importante, um ideólogo importante, foi, de fato, o Marco Sintra, né, do Instituto, na época do Instituto Liberal, que disseminou essa ideia, conforme eu falei, emprestando chaves analíticos da teoria neoclássica da economia financeira. Mas, enfim, uma nota de rodapé importante para o instrumento é a necessidade da presença do mercado secundário. É importante. O mercado secundário, né, para quem não acompanha essa discussão, o mercado secundário que permite você comercializar esses certificados. Né? A ideia inicial era não apenas ter os agentes reais, né? As empresas incorporadoras, as construtoras, mas também os agentes financeiros comprando, investindo no CEPAC,
e, portanto, temporariamente deslocando esse investimento do ambiente construído e, até o final da operação, esses certificados estariam voltando para o mundo real, para o ambiente construído. Mas a ideia, portanto, era, de fato, desencadear uma disputa, um leilão, um elemento competitivo na busca e na venda desses CEPACs. Bom, eu vou me alongando um pouco, né? Então eu vou entrar já um pouco no cenário brasileiro, como é que as operações efetivamente existentes, né? Como é que eles se dialogam com essa narrativa. O próximo. Essa lista não é completa, mas o que você já pode, eu vou tentar entrar em cada um desses elementos, mas um ponto importante de cara é de apontar, né, que um elemento importante é a precificação desses CEPACs. Na teoria, o CEPAC estaria... a precificação do CEPAC tem dois elementos. Um elemento é o preço mínimo. O preço mínimo, de certa forma, por isso eu coloquei, inclusive, a arte de precificação, né? A arte de desenhar o preço mínimo. Quem define isso? É uma consultoria contratada, inclusive, pela prefeitura para desenhar o preço mínimo, que é uma variável importante, porque esse preço mínimo ele faz um equilíbrio fino entre o fluxo de caixa da prefeitura, a viabilidade financeira e econômica do incorporador e o interesse potencial do investidor. Porque veja só, se o preço do CEPAC é baixo, é interessante para o investidor, porque a valorização do CEPAC garante interesse. Por outro lado, se o CEPAC, o preço inicial do CEPAC, estiver muito alto, o construtor, o capital construtor, reclama em função de distorcer o cálculo de viabilidade do capital construtivo. Portanto, você vê que a precificação, né, como não podia deixar de ser, não é exatamente uma variável microeconômica. O preço reflete uma disputa, né, de certa forma, o preço é uma relação social entre esses agentes. E o que eu queria também chamar a atenção, né, que quem desenha, né, quem faz o meio de campo na precificação inicial desse CEPAC são as consultorias. E no Brasil, essas consultorias eles são concentradas em poucas firmas, né? Na realidade, são basicamente Amaral Dávila, que é uma empresa muito importante, ela fez, inclusive, a maioria dos estudos de viabilidade, né, do São Bernardo, o Porto Maravilha, né, Amaral Dávila é uma firma muito importante, e FIP-ZAP, né, o pessoal da FIP, o pessoal da FIP também é uma consultoria importante, mas são poucos, que eu queria ressaltar, são poucas empresas, e também a modelar, o desenho desse preço mínimo não é exatamente, quando você vai perguntar, nós fizemos inclusive um estudo, estamos fazendo um estudo sobre esse elemento da precificação, as consultorias, né, tem formas de desenhar o preço inicial. Eles conversam, inclusive, com o tal do mercado, né, para chutar, né, para desenhar um patamar viável, essas consultorias conversam com a demanda, né, sobre o que seria um preço viável. Portanto, você percebe que tem uma certa circularidade na precificação inicial. Bom, esse é o primeiro ponto. A partir do preço inicial, começam os leilões. A narrativa inicial era, você vai desencadear leilões competitivos. O que você vê na prática, que esse preço mínimo tem uma evolução muito linear. Ele, de um leilão para outro, ele se comporta como se fosse um preço administrativo, né? Um preço quase corrigido, como taxa Selic, e, portanto, não reflete essa narrativa, né, neoclássico dos leilões competitivos, né, onde você tem uma disputa hobbesiana, né, pela aquisição desses CEPACs. Um outro tema importante
Quem são os compradores? Os compradores, no caso brasileiro, com poucas exceções, à luz da ausência do mercado secundário, os compradores são exatamente as próprias empresas construtoras, incorporadoras. São poucas vezes que esse papel é adquirido pelos investidores financeiros que, de certa forma, olham para esses papéis como títulos muito arriscados, tem formas de investimento mais seguras, próprios títulos, né, títulos do governo, e, portanto, esse instrumento não emplacou, né, a ideia inicial de Marcos Sintra e outros economistas que isso desencadearia um mercado secundário com grande liquidez e, portanto, uma ampliação de circulação desses papéis não se consolidou. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é a evolução desse instrumento do ponto de vista da operação, né? Isso provavelmente vai ser discutido também durante esse seminário, mas tem várias formas, tem vários períodos, né, na evolução das operações urbanas consorciadas. Antes do Estatuto da Cidade, depois do Estatuto da Cidade, principalmente a experiência de São Paulo. E eu queria chamar a atenção para uma terceira fase incipiente, a partir das operações, principalmente de Porto Maravilha, mas também a operação em São Bernardo, que ficou parada, né, que é uma terceira geração que aponta algumas diferenças, algumas novidades, né, que é principalmente a mudança da governança. O que você vê na terceira geração de operações, que inclusive está muito incerto o cenário em função da crise político-econômica, mas você vê claramente eu diria três mudanças nessa terceira geração de operações. A mudança de governança, que é exatamente uma separação, inclusive o discurso é que, olha, nós precisamos criar empresas mistas, né, onde os profissionais do mercado são responsáveis pela execução das operações. Isso não pode ficar apenas na mão do setor público. O setor público permanece, evidentemente, responsável pelo controle, pelo resultado final, mas a execução vai ser delegada para empresas mistas, estruturas relativamente separadas da administração municipal. O segundo é as relações imbricadas entre as operações. A operação em si, ela está inserida numa proliferação de instrumentos, isto é, inclusive novas escalaridades que cercam os instrumentos. Isso é claramente visível na operação no Rio de Janeiro, onde o fundo semipúblico, através do FGTS-FI, compra à vista os CEPACs, e esse modelo, inclusive, o desenho, ao menos, foi repetido na operação em São Bernardo do Campo, mas você vê claramente também uma articulação da operação com parcerias públicos-privados, com PIOs, com manifestação de interesse, etc., etc. E, portanto, a operação em si se articula com uma multiplicidade de instrumentos e, portanto, coloca a questão da complexidade, a pouca transparência dessas operações financeiras e a dificuldade, né, se já foi difícil mobilizar a sociedade no conselho gestor para as operações da primeira e segunda geração, e nós temos experiência com isso, na terceira geração, que está se começando agora, essa articulação multiescalar e a articulação entre os vários instrumentos, onde, inclusive, o CEPAC, eu esqueci de falar isso, o CEPAC é uma espécie de moeda creditícia, né, porque ela pode ser usada não apenas como investimento, mas como pagamento de obras e também, como aconteceu no caso do Rio de Janeiro, como pagamento para entrar em fundos imobiliários. Portanto, o CEPAC se transforma numa espécie de moeda creditícia, né? E, portanto, circula de forma pouco transparente e desencadeou as contradições muito visíveis no caso do Rio de Janeiro, né? Mas essa complexidade, portanto, coloca a questão da governança dessas operações. Eu tenho quanto tempo ainda? Um pouquinho mais de 5 minutos. Portanto,
Portanto, essa questão da governança, que coloca complexidade, a narrativa que a prefeitura não deve ficar à frente à execução, e, portanto, uma narrativa de separação entre desenho versus execução, enquanto, na prática, nessas operações, e isso, as evidências mais visíveis foram, evidentemente, o caso do Porto Maravilha. O que aconteceu no caso do Porto Maravilha, houve, na realidade, uma delegação simultânea do desenho e da execução da operação. E, portanto, não foi apenas a execução. O que nós presenciamos no caso específico do Porto Maravilha, paulatinamente, uma delegação de tanto desenho quanto a execução da operação, né? Eu não vou entrar na questão da infraestrutura, porque não vou ter tempo, mas é pouco discutido no caso das operações urbanas consorciadas. A questão infraestrutural, né? Mundialmente, está, desde a década de 80, uma transformação no planejamento, gestão e financiamento das infraestruturas. As operações urbanas consorciadas, e não apenas na questão da mobilidade, mas eles se aproveitam dessa transformação, dessa neoliberalização do regime da infraestrutura, né? Mundialmente, você vê claramente um esgotamento do regime keynesiano de fornecimento de infraestrutura. E, portanto, essas operações urbanas consorciadas efetivamente existentes, elas se encaixam nesse regime de seletividade infraestrutural, isto é, você transforma paulatinamente um bem que era um bem público num bem privado, desconectando ou excluindo as classes menos abastadas, né, os segmentos do mercado sem poder aquisitivo, e você conecta, a partir dessas operações urbanas consorciadas, as classes, né, os segmentos rentáveis, né, e a operação urbana consorciada se encaixa nitidamente nessa tendência mundial, eu diria. Bom, eu tenho mais, basicamente, um ponto que eu queria ressaltar. Eu já falei sobre o papel relacional das consultorias, né? Eu diria que nós temos mais um... Eu queria, basicamente, ir para a parte final. Basicamente, o que nós, portanto, verificamos no caso brasileiro, um descompasso muito grande entre a narrativa das operações urbanas consorciadas, que é uma narrativa enraizada nessa visão do mundo financeiro como um espelho do mundo real, e o setor público como operador das operações urbanas consorciadas, se aproveitando dessa conexão entre o mundo de liquidez e de circulação da moeda. As operações urbanas efetivamente existentes mostram, portanto, um descompasso muito grande. O tema aqui dessa mesa é a disseminação, a divulgação do modelo das operações urbanas consorciadas. Eu acredito, na realidade, não é apenas a operação urbana consorciada em si. Me parece que a operação, ninguém tem bola de cristal, mas a tendência me parece que a operação vai se conectar com uma transformação da gestão urbana como um todo, que, portanto, envolve a relação entre a operação e os demais instrumentos da política urbana, e, portanto, uma tendência de austeridade. Nós estamos entrando numa nova fase de austeridade fiscal, onde, portanto, a agenda principal vai ser privatização, desregulação, mas como a história não se repete, essa fase da austeridade fiscal não vai repetir a década de 90, porque tem uma série de... tem o Estatuto da Metrópolis, tem o Estatuto da Cidade, tem um arcabouço institucional fortalecido teoricamente. Portanto, essa nova fase de austeridade fiscal coloca, portanto, uma agenda, uma grande interrogação de que forma o desenho e a execução dos instrumentos da política urbana vai mudar, né? E a operação urbana consorciada está nessa questão de que forma, portanto, a busca das prefeituras, do governo do Estado, pelos recursos, e isso, no caso brasileiro, nós temos uma
grande tradição, né, de captura do fundo público, portanto, uma narrativa de neoliberalização que, na prática, disputa a captação do fundo público, e veja os indicadores da operação do Porto Maravilha, já mostrou isso. Eu vou encerrar, né? Eu queria, portanto, colocar, né, atenção para esses. Eu coloquei mais ou menos 5, 6 pontos, desde a precificação do CEPAC, a governança do CEPAC, de quem é quem, como o preço é estabelecido através do papel das consultorias. Cada um desses pontos, né, eles, de certa forma, refletem disputas. Eles representam conflitos em torno da apropriação de valor que circula em torno do ambiente construído. Me parece que uma estratégia, nós estamos longe disso, mas me parece, né, mais ou menos na linha aquilo que o Weiner sempre fala, a leitura, o ponto de partida desses conflitos, né, essas disputas sobre esses pontos da operação urbana consorciado, talvez eles representam um embrião de uma estratégia alternativa, no sentido de, a partir desses conflitos e a tentativa do capital financeiro e, inclusive, os agentes relacionados com o capital financeiro de montar essa narrativa, a desmistificação desses elementos, talvez represente um embrião de uma estratégia alternativa. Eu acho que é isso que eu queria apontar. Eu queria, mais uma vez, agradecer, inclusive, a organização por esse debate muito importante nesse momento tão difícil que o Brasil vive. Muito obrigado.